sabe, existe um fascínio quase onírico, uma melancolia muito profunda mesmo em caminhar por ruas que tiveram seus contornos originais implacavelmente apagados pelo tempo. É uma sensação forte, né? Muito forte. É pensar que o asfalto e o concreto de hoje repousam silenciosamente sobre os fantasmas de ontem. E na nossa imersão histórica de hoje, a gente tem em mãos uma verdadeira máquina do tempo. Exatamente. Os registros de um viajante. Isso. Alguém que, operando meio que como um drone imaginário, relata detalhadamente uma caminhada pelo Rio de Janeiro no exato ano de 1920. E a nossa missão aqui é resgatar a poesia, a atmosfera e os contrastes dolorosos de uma metrópole que ainda não conhecia o seu maior símbolo, mas que já pulsava com uma energia assim arrebatadora. Olha, é uma premissa belíssima para a nossa exploração. Porque compreender uma capital do passado com essa riqueza de detalhes não é um mero exercício de nostalgia, sabe? Vai muito além disso. Muito além. Na verdade, é a chave para entender a própria alma transitória do desenvolvimento urbano. As cidades são entidades vivas, organismos monumentais que respiram, trocam de pele. Destroem seus próprios altares. Exato. Destroem seus altares e erguem novos totens de acordo com a febre e as ambições de cada época. E usar o relato desse viajante de 1920 nos oferece a lente perfeita para testemunhar essa transformação em tempo real. Com certeza. Mas vamos desenrolar isso do começo, porque o choque de realidade já acontece nos primeiros passos do relato. Sim, logo de cara. Para quem nos acompanha compreender a magnitude colossal dessa época, a nossa jornada precisa começar pela fronteira natural da cidade, né, onde a terra encontra o mar. E os números me pegaram completamente de surpresa. São assustadores, não são? Demais. Eu fiquei chocada. O Rio de Janeiro daquela época era um verdadeiro leviatã demográfico, abrigando 1,2 milhões de habitantes. É um número assombroso para a época. Para colocarmos isso em uma perspectiva clara, São Paulo, que hoje engoliu o país inteiro com sua vastidão de concreto, não chegava sequer à marca dos 600 mil habitantes naquele mesmo ano. Nossa, metade do tamanho? Nem metade, quase. O Rio de Janeiro não era apenas a capital política, sabe? Era o coração absoluto, o cérebro financeiro e a vitrine cultural do Brasil para o mundo. Sabe, eu tinha uma visão mental muito romantizada disso tudo. Eu achava que a orla inteira sempre foi o grande símbolo desse poder, de ponta a ponta. É o que a gente tende a imaginar, né? Pois é. O viajante descreve um sobrevoo pela orla de Copacabana e o que ele vê não é o paredão de arranha-céus colados uns nos outros que a gente conhece hoje. Ele relata belíssimos casarões. Verdadeiras obras de arte. Isso, obras de arte erguidas, de frente para o oceano, com amplos jardins respirando a brisa salgada do Atlântico. Um cenário de pura opulência. Mas o que mais me impressiona aqui é a armadilha em que a nossa mente contemporânea cai. A gente assume quase que instintivamente que se Copacabana era esse reduto estabelecido de luxo, os bairros vizinhos seguiriam a mesma lógica. Afinal, é tudo litoral, tudo a mesma faixa de areia. Exatamente. Mas a geografia e a história urbana nos contam uma história completamente diferente logo na curva seguinte. Diferente até demais, eu diria. Porque o viajante continua a caminhada na areia, avança só alguns quilômetros, chega ao bairro do Leblon e se depara com um vazio absoluto. Um deserto. Um deserto de areia branca, mato rasteiro e vento. E aqui entra a história mais fascinante do relato para mim. O viajante conta, com um tom quase incrédulo, que um indivíduo se aproximou e tentou trocar nada menos do que 10 terrenos inteiros no Leblon por um par de chinelos modernos que o viajante usava. 10 terrenos por um par de chinelos. 10 terrenos. E o desfecho cômico é que o viajante recusou a oferta. Sabe por quê? Porque ele não queria queimar as solas dos pés na areia quente. É genial. É surreal.
Deixa eu ver se entendi direito. O Leblon realmente não valia absolutamente nada. Absolutamente nada, em termos mercadológicos da época. E essa recusa anedótica esconde uma realidade geográfica muito severa. Sabe, a gente precisa entender o porquê de o Leblon ser um deserto. Por causa do acesso. Exato. Em 1920, sem engenharia moderna, sem os imensos túneis rasgando as montanhas e sem grandes vias pavimentadas, o Leblon era praticamente isolado do centro pulsante da cidade. Nossa, era longe de tudo. Era o que chamamos de área de restinga, uma planície indomável, frequentemente alagadiça, varrida por ventos fortes e sem qualquer infraestrutura básica de saneamento. Ter lotes de terra ali não era um investimento. Era um problema. Na prática, era ter um problema geográfico nas mãos. Faz muito sentido agora. O Leblon de 1920 era como uma imensa tela em branco, completamente esquecida num canto escuro de um ateliê. Bela analogia. Enquanto Copacabana já era pintura a óleo com moldura de ouro secando na parede principal da sala para as visitas admirarem, né? Mas mesmo entendendo essa falta de túneis, eu não consigo parar de pensar que essa recusa de trocar os chinelos pelas terras é a metáfora mais perfeita da nossa miopia coletiva. Como assim? Sabe? Parece que estamos sempre tão desesperadamente presos às necessidades mais banais do presente. Como proteger o pé da areia quente. Exatamente. Tão focados nisso que somos incapazes de enxergar o império bilionário que dorme sob a poeira. É uma provocação formidável. E essa cegueira temporal é uma condição essencialmente humana, né? Nós raramente construímos o amanhã porque o vemos com clareza lá no horizonte. A gente só tropeça no futuro. Sim. Nós simplesmente tropeçamos no futuro enquanto tentamos resolver os desconfortos urgentes do hoje. E o mais trágico é notar que essa mesma miopia que nos impede de enxergar o valor onde só existe o vazio é a mesma que nos faz destruir aquilo que já possui um valor incalculável. Apenas porque as nossas prioridades mudam de lugar. Perfeito. E essa sua fala serve de ponte perfeita para a guinada melancólica que o relato toma a seguir. Porque o viajante decide deixar a calmaria fantasmagórica das praias para trás. Ele embarca num bondinho e cruza a cidade em direção à Cinelândia. O coração denso e pulsante do Rio. O centro intensamente político da metrópole. E é lá que a nossa imersão esbarra num dos capítulos mais tristes da memória arquitetônica brasileira. O majestoso Palácio Monroe. Olha, o Monroe não era apenas um prédio grande. Ele funcionava naquela altura como a sede do Congresso Nacional. Era o epicentro onde as leis da República eram forjadas. Era uma estrutura colossal, né? Monumental, forrada de mármore, ornamentos maravilhosos. Um palácio de pedra construído para projetar a ideia de eternidade. Sim, a imponência em forma de pedra. Só que o relato nos puxa o tapete e lembra do destino terrível que aguardava essa obra de arte. Porque, algumas décadas depois, o Palácio Monroe foi pura e simplesmente destruído, demolido, varrido da face da terra sem piedade. E os motivos que ficaram registrados na história para justificar o uso das marretas... É doloroso até de repetir. Argumentaram que a arquitetura dele havia ficado, entre aspas, fora de moda e que o volume do prédio atrapalhava o trânsito da Cinelândia. Há um luto arquitetônico denso aí, sabe? Uma ferida urbana profunda que precisa ser sentida ao olharmos para esse evento. Demolir a sede do poder legislativo de uma nação não é um ato corriqueiro de reforma urbana. De forma alguma. Significa que uma sociedade deliberou e concluiu que o seu próprio capricho estético do momento, somado à urgência profana dos automóveis que começavam a dominar as ruas, valia mais do que a preservação da memória esculpida em pedra. É a vitória da máquina. A materialização de uma angústia muito moderna, né? A vitória violenta do metal, da velocidade dos motores de combustão sobre a eternidade arquitetônica. O Palácio Monroe foi imolado no altar do progresso rodoviário. Confesso que acho isso de cortar o coração. E me revolta um pouco, sabe? Porque apagar o Palácio Monroe sob a desculpa de estar fora de moda soa como pegar um soneto clássico, de uma beleza irretocável, rasgar em 1000 pedaços e jogar no lixo, simplesmente porque a caligrafia não combina mais com o papel de parede da sala. Uma definição perfeita do que aconteceu. Mas eu preciso muito questionar essa narrativa oficial.
Será mesmo que um prédio desse porte caiu só por causa de trânsito e estética? Ou será que isso foi apenas um véu extremamente conveniente? Um pretexto, você disse? Um pretexto, uma justificativa fácil para uma sociedade que, na verdade, estava sedenta por apagar o próprio passado, forçando uma modernização implacável para tentar provar ao mundo que era desenvolvida. Olha, isso levanta um ponto crucial que desvenda a verdadeira dinâmica do urbanismo no século XX. A história de inúmeras cidades nos mostra que a desculpa do fluxo do trânsito tem sido a arma favorita, O grande carrasco, né? o grande carrasco da memória arquitetônica. A máquina automóvel exigiu que as ruas se curvassem à sua velocidade. Mas, mergulhando no subtexto do Rio de Janeiro, há toda razão em duvidar. Apagar o Monroe era simbolicamente apagar os vestígios de um Brasil antigo. Havia um projeto por trás. Havia um projeto de país encabeçado pelas elites políticas e econômicas. Um projeto higienista, muito inspirado na fluidez dos largos bulevares parisienses. A estética dita fora de moda serviu como álibi perfeito para extirpar um passado que não se encaixava na nova identidade forjada à força. A lei invisível das cidades. É que o concreto novo e reluzente frequentemente exige o sacrifício das pedras antigas. E enquanto essa transformação brutal, feita de marretas e poeira, ia reescrevendo um horizonte, o viajante desloca o seu olhar das grandes construções do Estado para a vida pulsante das ruas. Para as pessoas. Isso. Afinal, demolir um palácio é uma decisão política de cima para baixo. O que mais me atrai agora é entender como as pessoas comuns que caminhavam à sombra dessas demolições estavam lidando com essa atmosfera de modernidade. E a jornada nos leva para longe dos carros, direto para as calçadas da famosa Rua do Ouvidor. Onde a vida realmente acontecia. A Rua do Ouvidor era a passarela definitiva, sabe? O epicentro inquestionável da moda, do comércio refinado e da efervescência social carioca. A regra era clara: quem não circulava pela Rua do Ouvidor, na prática, não existia para a sociedade. Nossa, o relato é muito vívido. Ao nos colocar lá dentro, um viajante entra numa loja para comprar um acessório indispensável, um chapéu Panamá. Ele descreve a peça como algo fino, de trama leve e enfatiza que absolutamente todo mundo está usando. O item obrigatório da época. Só que enquanto faz a compra, ele repara numa figura intrigante do lado de fora. Alguém que ele identifica simplesmente como Nabu. A fonte descreve o Nabu como um homem impecavelmente vestido, trajando toda a pesada elegância exigida pela moda europeia da época. Num calor tropical. Num calor escaldante. E o Nabu está num estado visível de exaustão. Ele é a imagem de um homem que precisou interromper a caminhada para encostar, buscar oxigênio e simplesmente tentar descansar do peso físico de carregar a própria elegância debaixo daquela fornalha que é o sol do Rio de Janeiro. A figura desse homem, o Nabu, funciona no relato como a personificação do grande dilema colonial e cultural daquela década. A moda não era apenas sobre gosto pessoal, sabe? Era uma exigência. Ela operava como uma rígida armadura social. Era o uniforme necessário para o pertencimento. Vestir um terno completo de lã europeia, colete fechado, gravata bem atada e um chapéu no calor sufocante do litoral brasileiro era um verdadeiro suplício físico. Um sacrifício. Um sacrifício pago voluntariamente em nome de uma civilidade importada. O chapéu Panamá, por mais leve que fosse a palha, não servia só para proteger a pele do sol. A função principal dele era proteger o indivíduo da exclusão social. Nossa! O cansaço do Nabu é muito poético, porque é o cansaço profundo de uma cidade inteira tentando a todo custo se vestir com as roupas de uma Europa imaginária. E a Europa não estava apenas nas roupas transpiradas de suor, né? Ela estava vibrando no ar, na própria cadência sonora das ruas. É fascinante, porque quando o viajante finaliza a compra do chapéu, o vendedor entrega a mercadoria soltando uma frase que o viajante faz questão de anotar palavra por palavra. O que ele diz? Ele diz, abre aspas, "Este chapéu fica ali maravilhosamente bem, senhor. Assenta na perfeição e o senhor escolheu uma cor ótima", fecha aspas. Um vocabulário com uma marcação muito ibérica. Muito específica. E aqui os dados trazem uma revelação impactante. Em 1920, assombrosos 15% da população total do Rio de Janeiro
o que significa mais de 170 mil pessoas, Muita gente. eram compostos por portugueses natos. 15% da cidade inteira. A imensa densidade demográfica dessa imigração é o que dá a liga nessa metrópole em formação. Estamos falando de 170 mil pessoas que não eram apenas residentes passivos admirando a paisagem, sabe? Eles estavam fazendo a cidade girar. Sim, a comunidade portuguesa ditava o ritmo acelerado do varejo, comandava os balcões e impregnava o ar das ruas com uma cadência linguística inconfundível. Esse vocabulário e sotaque marcante traziam as tradições do além-mar, criando uma ponte cultural contínua e diária com Portugal. A alma carioca ganhando forma. Isso, a alma carioca, com toda a sua malandragem e poesia, começou a ser forjada nas esquinas comerciais e no calor sufocante dessa rua, temperada pela fala e pelos costumes ibéricos. É uma cena muito cinematográfica. É fácil fechar os olhos e quase sentir o sol denso sendo filtrado pelas abas de centenas de chapéus Panamá descendo a rua. O som abafado das solas de couro nas pedras portuguesas, o farfalhar constante de tecidos nobres, porém grossos demais para aquele clima. O cansaço silencioso de figuras como Nabucco. Exato, pausando encostados nas marquises para buscar um instante de alívio. E ao fundo, o zumbido das vozes dos comerciantes com sotaque português. Podemos imaginar então que caminhar pela Rua do Ouvidor, sob o sol das 2 da tarde, era sonora e espiritualmente como caminhar por uma Lisboa que havia sido arrancada pela raiz e transplantada à força para os trópicos. Totalmente. Mas era uma Lisboa ardendo em febre tropical. E essa fricção é o grande motor criativo da cidade. A fricção entre o clima e a cultura. Exatamente. A arquitetura de inspiração francesa dos prédios, os modos reprimidos dentro das roupas quentes, a fala nos balcões, tudo conspirava para manter viva a ilusão refinada de que habitavam uma extensão da Europa. No entanto, o calor impiedoso, a luz ofuscante, a vegetação tropical exuberante que espreitava dos morros, A natureza sempre lembrando aonde eles estavam. a própria natureza se encarregava de lembrar a cada gota de suor que eles estavam na América do Sul. A identidade urbana inconfundível do Rio não nasce da harmonia, sabe? Nasce do atrito contínuo entre o modelo europeu desejado e a realidade crua da geografia tropical. E falando na força incontornável dessa geografia, o nosso viajante nota que o sol que puniu Nabu e iluminou os chapéus começa finalmente a envelhecer. O cair da tarde. A luz dourada vai perdendo a força e se recolhendo. O relato nos leva agora para a larga e imponente Avenida Rio Branco. A via começa a brilhar, os postes acendem as primeiras luzes elétricas, ditando a transição da cidade para o descanso. Depois de um dia frenético, E é nesse exato instante que a nossa exploração nos faz um convite inusitado: olhar para cima. O que vigiava essa capital efervescente e barulhenta lá do cume de sua montanha mais alta, o Corcovado, enquanto a noite engolia a cidade. olha, aqui reside, talvez, a quebra de expectativa mais desconcertante de toda a imersão nos registros desse viajante. Com certeza. Porque o nosso cérebro moderno foi condicionado a projetar instantaneamente uma única imagem quando pensamos na silhueta noturna do rio. A primeira coisa que vem à mente é o monumento do Corcovado. É automático. Quando eu tento imaginar o rio à noite, eu já vejo de imediato o Cristo Redentor flutuando, iluminado no céu escuro com os braços esticados. Mas em 1920 não havia Cristo Redentor. Simplesmente não existia no horizonte. E o fato que destrói a nossa memória visual é que no lugar exato do Cristo, coroando o pico vertiginoso da montanha, existia uma estrutura completamente diferente, conhecida como o Chapéu do Sol. O famoso Chapéu do Sol. Era um mirante, né? Um pavilhão construído com colunas de ferro ainda na época do Império, lá em 1885.
E ele permaneceu lá, absoluto no topo, até 1926, quando as estruturas começaram a ser desmontadas para ceder espaço às fundações da Estátua do Redentor. Observar essa longa transição através dos olhos de quem vivia na época nos oferece uma reflexão filosófica formidável sobre os símbolos que a humanidade escolhe para forjar a própria identidade, sabe? Como assim? O Corcovado, por décadas a fio, antes de ser transformado num altar religioso e num cartão postal global, funcionava primariamente como um gigantesco altar laico dedicado à reverência da própria natureza. Me explica melhor essa ideia do altar laico. Como o mirante operava na prática? Vamos imaginar a arquitetura do Chapéu do Sol. Era uma plataforma circular robusta, coberta por um telhado sustentado por pilares de ferro fundido. E era desprovido de paredes. Totalmente aberto. Aberto. A estrutura em si não demandava que o visitante olhasse para ela, como acontece com Cristo. O Chapéu do Sol era um convite silencioso. Ele convidava os cidadãos a subirem a montanha, não para ajoelharem e venerarem uma obra erguida pelo homem, mas para caminharem até a beira do precipício e reverenciarem a paisagem em volta. A Baía de Guanabara, o oceano. Bana crescendo lá embaixo. O foco não estava voltado para dentro, para o monumento, mas para fora, para o mundo. Que visão espetacular! O Chapéu do Sol funcionava quase como um silêncio respeitoso de ferro, né? Uma gigantesca varanda suspensa entre as nuvens, onde a cidade inteira podia subir, dar um suspiro de alívio e contemplar sua própria dimensão. E tudo isso há poucos anos de se transformar definitivamente no palco global que o Cristo Redentor viria a exigir. Eu fico tentando mensurar o peso dessa lacuna, o peso desse vazio que precede a consolidação de um dos maiores ícones do planeta. É uma constatação carregada de melancolia. Visualize que mais de 1 milhão de almas dormiam todas as noites sob a guarda de um céu que, para os nossos olhos de hoje, pareceria completamente incompleto sem a estátua iluminada. Mas para ele estava perfeito. Delas estava resolvido. A eternidade que elas conheciam pertencia inteiramente ao Mirante de Ferro. E isso nos ensina uma lição implacável. Qual? A impermanência é a verdadeira e única rainha da paisagem. O Chapéu do Sol, que parecia uma âncora eterna e inabalável para gerações de cariocas, hoje não passa de um vulto, de uma nota de rodapé esquecida nos livros antigos. O que amarra de forma lindíssima o fim da nossa exploração de hoje. Quando olhamos em retrospecto para os passos desse viajante de 1920, não estamos apenas dissecando velhos fatos urbanos. Estamos presenciando um poema sobre a transitoriedade de tudo que conhecemos. É conseguir escutar, através das décadas, o zumbido do vento salgado chicoteando implacável sobre a areia esquecida do Leblon deserto. É sentir o fantasma solene da elegância do Palácio Monroe, uma fortaleza de mármore e leis que teve suas colunas covardemente transformadas em pó, varridas pela urgência das buzinas. É ouvir o eco da melancolia portuguesa dominando os balcões da Rua do Ouvidor, mesclando-se à respiração ofegante de homens como Nabu, aprisionados e suando sob a ditadura da moda europeia. E, para selar essa viagem, é vislumbrar o topo negro e silencioso do Corcovado sob a noite, abrigando um modesto e romântico pavilhão de ferro, completamente alheio ao fato de que o grande símbolo daquela nação ainda aguardava nos rascunhos dos engenheiros. Mas por que toda essa jornada importa? Por que resgatar esses fantasmas é vital para quem ouve a gente hoje? Por que você acha? Importa de forma visceral. Porque todas as cidades que habitamos hoje, com todo o seu barulho e suas promessas de futuro, são entidades tecidas unicamente com infinitas camadas de esquecimento. Aquele asfalto escuro e aquele concreto duro em que pisaremos ao sair de casa amanhã repousam adormecidos sobre os suores, os tijolos e as lágrimas esquecidas do passado. Camadas sobre camadas. O relato desse viajante nos joga na cara que absolutamente tudo que enxergamos como gigantesco e permanente à nossa volta é, na mais profunda verdade, apenas um rascunho, uma maquete temporária de cimento que aguarda, de forma resignada, o apagador paciente da passagem do tempo. Nossa, e é exatamente essa reflexão que vai mudar o peso dos meus próprios passos ao caminhar pelas ruas a partir de amanhã.
E para coroar essa nossa imersão histórica aos recantos esquecidos do Rio de 1920, deixo um questionamento, um pequeno desafio de imaginação para continuar ecoando na mente de quem nos acompanhou até aqui. Qual seria? Se um palácio monumental, construído para guardar as leis supremas da República, pode ser reduzido a entulho porque sua estética não combinava com os carros da década, e se uma extensa faixa de areia vazia e isolada, trocada aos risos por um mero par de chinelos, pode se converter no metro quadrado mais valioso e cobiçado de todo o continente sul-americano? O que sobra para nós, né? Exatamente. Quais das nossas mais absolutas e intocáveis certezas de concreto que nos cercam hoje não passarão de um mero sussurro poético, de uma anedota esquecida nos relatos dos viajantes do tempo que caminharão sobre nós daqui a 100 anos?